Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz, diga glória a Jesus. Isaías capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso de número 1. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso de número 1. Quero louvar a Deus por poder estar mais uma vez nesta casa. Muito tempo que eu não vim aqui, né? E depois de tantos anos, eu recebi o convite do nosso irmão Marcelino para estar aqui. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigado pelo convite, os pastores. Deus abençoe. Dê um abraço no pastor Lali Minelli embaixo. Toda essa igreja. Deus seja louvado pela vida de todos. Meu amigo Carlos Valadares foi a primeira pessoa a me trazer na Grande Vitória, você acredita? Eu nunca tinha pregado na Grande Vitória, eu morava em Cachoeiro de Itapemirim. E eles fizeram um congresso de adoração na igreja onde eles congregam ainda, porém hoje no Templo Central. E ele me trouxe lá. E viramos amigos, e muito amigo mesmo, né? O Christopher, que viajou muito comigo, é filho dele. E eu tenho o privilégio de tê-lo conosco aqui essa noite. Bom, irmãos, eu não vou me demorar. A gente vai crescendo e amadurecendo. Eu fui pregar na igreja do pastor Samuel Aguiar. Ele me deu uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele me deu 15 minutos para pregar, irmão. Eu saí de lá revoltado com aquele senhor. Mas ele me disse uma frase: pregue pouco para voltar sempre. Eu guardei. E tanto é que eu voltei na igreja dele várias vezes. Hoje é meu amigo. E ele até me disse: eu sei que no dia que você pregou aqui a primeira vez, você ficou com raiva de mim. Falei: é verdade, pastor. Ele falou: mas e aí, deu certo? Falei: deu, porque eu aprendi algo. O crente te ouve 2 horas pregando Bíblia, mas o ímpio não consegue te ouvir mais do que 20 minutos. Depois ele já fica inquieto, quer ir embora, quer sair. Então ele falou: pregue pouco para pregar sempre, e pregue pouco para ganhar almas. E eu descobri que não é por muito falar que seria ouvido. As maiores pregações de Jesus foram apenas frases. E foram frases que mudaram a vida das pessoas. Então fique tranquilo, que eu passei daquela época que para Jesus estar no culto ele tinha que acabar à meia-noite. Tem umas igrejas que até hoje é assim, irmão. Se não acabar depois das 11, Jesus não passou lá. Porque o Deus dessas igrejas chega depois das 10 e sai antes da meia-noite. Aqui não. Quando eu cheguei aqui, ele chegou junto comigo. Quando você chegou aqui, ele chegou junto com você. Tem até um corinho que diz: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Tem base? Tem, porque Deus está em todos os lugares, mas ele só se manifesta onde você adora. Então, apesar dele estar em todos os lugares, não é todos os lugares que Deus se manifesta, mas onde tem um adorador, ele se manifesta. Então, ele chegou aqui conosco. Então eu vou pregar meia hora, a gente vai para casa feliz, em nome de Jesus, amém? Isaías capítulo 6, verso 1 está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu ossos, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, como a voz do que clamava, e a casa se encheu da glória de Deus. E você diz amém. Toma o seu assento e me presta. Ô Marcelinho, eu senti falta daquele mistério aqui, ó, que nós batia aqui, fazia um barulho, né? Meus irmãos,
O texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido das Sagradas Escrituras, e você não precisa ser um bom exegeta do texto para entender que o texto começa falando sobre dois tronos. O primeiro trono é o trono de Uzias, o segundo trono é o trono de Deus. Pastor Alain, quem era Uzias? Uzias começou a reinar sobre Jerusalém quando tinha 16 anos de idade, e 52 anos reinou sobre Jerusalém. Porém, ele começou bem, um rei que buscava, através de um homem sábio e entendido nas visões, por nome de Zacarias, e de Zacarias ele ouvia as instruções de Deus, e tudo aquilo que ele acatava dava certo. Seu reino cresceu, se expandiu, tinha um exército poderoso para batalhas, de grande porte, aonde até o Egito ouviu falar do seu crescimento. Era um homem que foi próspero na agricultura, era um homem que tinha muitos gado, muitas ovelhas, cresceu em todas as áreas da sua vida, enquanto ouviu a voz de Deus. Porém, ele entrou por um caminho, e é pior de todos os caminhos, que é o caminho da soberba, o caminho da arrogância. Deus odeia todos os pecados, mas eu acredito que ele tem um probleminha a mais com aqueles que são soberbos, porque isso começou lá em cima, Lúcifer crescendo o coração e querendo tomar o lugar de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que 90% dos reis que se ensoberbeceram nunca mais se levantaram. Davi chegou a adulterar e a graça de Deus o envolveu, e Deus lhe devolve todas as coisas, apesar da consequência. Mas a maioria dos reis que se envolveram com a soberba do coração dificilmente se levantaram. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a ruína a queda. Então, a soberba é a maior destruição da vida do homem. Uzias quis um dia entrar no templo do Senhor para oferecer um sacrifício na prática. Porém, apesar de ser um bom rei, de ter tido um bom desenvolvimento, ele não era sacerdote, e a lei não permitia ele entrar no templo para oferecer um sacrifício. Os sacerdotes tentaram impedi-lo, mas ele usa o abuso de autoridade para tentar conseguir entrar no templo, e consegue. Porém, quando ele vai tentar oferecer um sacrifício, o próprio Deus o feriu com uma lepra na testa, e ele mesmo, percebendo a lepra, saiu dali. Lepra esta que veio levar ao isolamento, e a mesma o levou à morte. Porque existe um grande perigo em você querer entrar onde Deus não te chamou. Existe um grande perigo entre você querer fazer o que Deus não te chamou para fazer. Deus chamou Uzias para ser rei, não chamou para ser sacerdote. Deus chamou Uzias para governar uma nação e não para oferecer sacrifício. Se você fizer o que Deus te chamou bem feito, vai tudo dar certo e o reino vai crescer. Mas se você viver tentando entrar onde Deus não te chamou, você nem faz o que tem que fazer e nem deixa o outro fazer o que ele tem que fazer. Por isso, fica onde Deus te colocou, e o nome dele será glorificado na sua vida. Uzias teve que sair, se isolar por causa da lepra, porque a lepra é contagiosa. Não anda com gente leproso, você vai ficar leproso também. A lepra deixa a pessoa insensível, e Uzias já estava leproso espiritualmente, porque não tinha sensibilidade para escutar a voz de Deus. Então, o trono de Uzias, no texto de Isaías, está vazio, carregando morte, carregando perda. Mas o mesmo texto diz que também Isaías viu o trono de Deus, e no trono de Deus, Deus estava assentado sobre o trono. O que Deus está dizendo para Isaías é o seguinte: o trono aí de baixo está vazio, mas o de cima continua ocupado. O trono de baixo não tem ninguém, mas o de cima ainda tem um dono.
E tem um porém, quando Deus se apresenta sentado, Ele está dizendo: Isaías, o que te abala, não me abala. O que tira a sua estrutura, não tira a minha. O que te causa insegurança, não cause em mim. Aí embaixo pode estar tudo de cabeça para baixo, mas eu continuo no controle de todas as coisas. E eu vim aqui dizer para alguém essa noite: eu não sei o que está destruindo, afetando a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, mas Deus me trouxe aqui como uma boca profética para lhe dizer que Ele continua no controle de todas as coisas. Você não sabe o que fazer, mas Ele já sabe o que está fazendo. Você não sabe o resultado final, mas Ele já tem um resultado preparado para a tua vida, e vai ser maior do que você imagina. Se tu crê, diga glória a Deus. Só que o texto tem algumas coisas, não sei se eu vou conseguir entregar tudo isso, mas a primeira frase do texto é que o texto diz que no ano, diga comigo, no ano, diga mais forte, no ano. Quando a Bíblia fala de ano, a Bíblia está falando de tempo. Existe dois tipos de tempo, Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo do nosso relógio, que agora são 8h35 no meu, 32 no da igreja. Graças a Deus tem 2 minutos atrasado. Então escute o seguinte: o Cronos é o tempo do nosso relógio, o Kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso, e por isso a gente tem dificuldade de esperar o tempo de Deus. Um Deus que um dia são como 1000 anos, 1000 anos são como apenas um dia. Não dá para ser entendido. Para alguns que estão aqui, meu Deus, eu estou esperando há 20 anos. Deus olha para o relógio e diz: mas não tem 2 segundos que eu falei com esse crente. Ele diz: meu Deus, tem 10 anos. Deus vai dizer: mas não tem 10 segundos que eu falei com esse. Que o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas lendo a Bíblia, pastores, eu descobri que Deus faz 3 coisas com o tempo. Deus para o tempo, adianta o tempo e retrocede o tempo. Deus para o tempo, adianta o tempo e retrocede o tempo. Pastor Alain, onde foi que Deus retrocedeu o tempo? Quando o profeta Isaías foi na casa do rei Ezequias e disse para ele: coloca a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás e não viverás. Quando o profeta está indo embora, o rei vira o rosto para a parede e começa a chorar. Deus visita o profeta e diz: volta. Jeová, mas eu acabei de sair de lá. Pois é, mas volta, porque o homem está chorando. E avisa para ele que por causa dessas lágrimas eu estou lhe acrescentando mais 15 anos de vida. E diga para ele que o sinal será dado no relógio de Acás, porque o relógio de Acás vai retroceder. Você há de convir comigo que se o relógio vai retroceder, é porque ele vai viver 2 vezes o que já viveu. Se o relógio vai retroceder, é porque ele vai viver de novo um tempo que já tinha passado. Deus é o único que tem o poder de voltar o tempo e fazer você viver de novo. Pastor Alain, o que você está dizendo? Lembra aquele momento de glória, de felicidade, de alegria, de satisfação? Você estava em paz com Deus, em paz com a família, em paz com a empresa, com o trabalho, com a igreja, com todo mundo. Era um tempo maravilhoso. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: se for preciso, eu retrocedo o tempo e faço você viver tudo de novo. Pastor Alain, quando foi que Deus parou o tempo? Josué capítulo 10. Josué está naquela batalha, pastor Wesley, ganha, não ganha, perde, não perde. E Josué diz: não vou deixar essa parada para resolver amanhã não, vou resolver hoje. Para sol e para lua. E Deus é tão poderoso que ele parou a terra, não avisou para Josué que ele estava errado, ainda deu vitória para ele no meio daquela guerra. E eu não sei quais são as batalhas que você está enfrentando, mas se for preciso, papai vai parar o tempo, mas você vai sair vitorioso. Agora escute, pastor Alain, quando foi que Deus adiantou o tempo? 2 vezes. A primeira, quando Elias terminou de matar os profetas de Baal. Elias, pastor Charles, olha para o moço, ou melhor, primeiro ele olha para o Acabe e diz: Acabe, aparelha o teu carro e
linha na Bíblia, meu filho. Por quê? Porque eu ouço, não, tá surdo, o barulho de uma grande chuva. Acabe aparelhou, o carro foi embora. Só para te lembrar, cavalo de rei não é burro velho que fica comendo na beira da estrada, não. Cavalo de rei é cavalo treinado, são os melhores. Ele aparelha o carro e vai embora. Elias olha para o moço e diz: vai na banda do mar e vê o que está acontecendo lá. O moço vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e não vê nada. Na última, ele vê uma nuvem, o tamanho da mão de um homem. Aí tem gente que faz um estardalhaço. É porque a nuvem, é porque, irmão, quando ele viu a nuvem do tamanho da mão do homem, ele voltou menos crente ainda. Por quê? Porque Elias acabou de falar com Acabe que tinha um barulho de uma grande. Ele volta para ele e diz: Elias, agora na última eu vi uma nuvem, mas o tamanho da nuvem que eu vi só vai chover mês que vem, meu filho. Porque a nuvem é menor que você imagina. Elias diz para ele: pega minha capa e vou embora. Porque o problema do moço é esse. Elias diz para Acabe: vai embora porque o moço diz: não vai chover porque eu vejo. O que você vê não importa, irmão. A fé não vem pelo que você vê, a fé vem pelo que você ouve. Para de olhar para o que você está vendo e começa a ouvir o que Deus está falando. Porque você pode ver, está perdido, está acabado, não tem jeito. Mas se Deus falou que está curado, tem jeito, tem solução, Ele vai resolver. Agora escute. Ele pega a capa, pega o moço e corre. O texto diz que Elias e o moço estão passando a charrete de Acabe. Irmão, em qual lógica um homem anda mais do que um cavalo? Em qual lógica um homem apostando corrida com um cavalo vai chegar primeiro? E detalhe, Acabe já tinha saído, o moço foi olhar 7 vezes, mas Elias está passando a charrete. Por quê? Porque Deus acelerou o passo dele. E por que Deus acelerou o passo dele? Porque ambos estão indo para uma cidade chamada Jezreel. A etimologia do nome Jezreel é o lugar que Deus plantou. E sabe o que Deus está dizendo? Pode até ter saído na frente, mas ninguém vai chegar primeiro no lugar que eu plantei para você. Se for preciso, Deus vai adiantar o teu passo, mas você vai chegar lá primeiro. Qual foi a segunda vez que Deus adiantou? E esse aqui é mistério. O eunuco de Candace está descendo na charrete, lendo o livro do profeta Isaías. Felipe encosta na charrete e diz: está entendendo o que lê? Diz: nadinha. Felipe diz: vou te explicar. Ensina para ele sobre aquele peixe que está lá, como ovelha muda, matadouro. Explica sobre o batismo. Ele diz: o que me impede de ser batizado? Felipe disse: água. No meio do caminho eles acharam a poça. Ele falou: se água era o problema, está resolvido, me batiza na poça. Felipe disse: desce. Quando Felipe afundou ali na água, o texto diz que quando o moço levantou, Felipe tinha sumido. E sabe o que diz o texto? Que o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Não, eu não estou dizendo que ele foi de Uber, de 99, de táxi, de ônibus, de avião. Eu estou dizendo que o Espírito do Senhor pegou ele daqui, arrebatou e levou ele para a cidade de Azoto. Felipe foi transladado de uma cidade para outra, está dizendo o texto. Porque quando Deus quer adiantar o processo, Ele te tira daqui e te coloca lá. E eu vim aqui lhe dizer que eu não sei o que você precisa, se é um adianto, se é um atraso, ou se é que Ele pare o tempo. Mas eu vim aqui lhe dizer que alguma coisa Ele vai fazer e você vai sair vitorioso. Mas escute. Então a primeira coisa que o texto diz é que foi no ano em que morreu. Diga comigo: no ano em que morreu. Outra coisa que não está explícita no texto: o texto não diz que quando Isaías viu a glória, Uzias estava morto. Eu já vi pregador até dizendo: não, irmão, para tu ver a glória, Uzias tem que morrer. Mas o texto não diz isso. O que o texto diz? Que no ano que ele morreu, Isaías viu a glória. A Bíblia não está dizendo se ele estava vivo ou se ele estava morto, só diz que foi no ano que ele morreu. Por exemplo, se eu morrer hoje, alguém dizer: no ano que o pastor Lamiranda morreu, qual ano? 2022. Do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro é 2022. Agora, se eu morrer hoje e alguém viveu o episódio antes da minha morte, então foi no ano da minha morte, mas eu estava vivo. Mas se eu morrer hoje, alguém viver algo depois da minha morte, foi no ano da minha morte, mas eu estava morto. O que a Bíblia está dizendo é que foi no mesmo ano que Uzias morreu que Isaías viu a glória. Agora a Bíblia não deixa claro se Uzias já tinha morrido ou se ele morreu depois que Isaías viu. Só diz que foi no ano. Quem entende isso, diga amém.
Então o texto tem duas explicações. A primeira é essa: se Isaías viu a glória com Uzias vivo, Deus está dizendo: eu não preciso matar ninguém para mostrar o que eu tenho para você. Porque se fulano sair, eu entro. Entra não, irmão. Porque se você tiver que entrar, entra com ele vivo. Não, porque Deus tem que tirar alguém para me dar a vaga. O reino de Deus não é porta de emprego. A seara continua sendo grande, os trabalhadores continuam sendo pouco. Se alguém quiser vir, ainda há vaga para trabalhar no reino, porque a vaga do reino nunca acaba. Deus não vai tirar ninguém de cena para colocar você. Deus está dizendo que o que eu tenho para você é seu, o que eu tenho para o outro é outro. Com ele vivo ou com ele morto, eu faço na tua vida. Agora, se Uzias tivesse morto, aí já é outro mistério. Por quê? Porque Uzias é tio de Isaías. E se ele está morto, sabe o que Isaías está dizendo? O meu tio está morto, mas eu fui para o templo. Porque qual é a ideia das pessoas hoje? Hoje eu não estou bem, não vou para a igreja. Alguém já ouviu isso? Mas sabe o que eu acho mais engraçado? É que esse mesmo crente que não está bem para vir para a igreja, ele vai para o trabalho. Há um silêncio na igreja. Esse dia eu liguei, porque agora estou pastoreando a igreja. Se eu quiser ir para lá pastorear, eu estou passando já também, viu? Escute isso aqui. Liguei para a irmã, porque eu sou assim, irmão. Liguei 3 vezes, não me atendeu, não ligo mais. Por quê? Não atendeu porque é bode, que a ovelha atende. Deus não me chamou para ser babá de ninguém, me chamou para ser pastor. Porque tem gente que acha que pastor é babá. Nenenzinho, vem para a igreja, quer chupetinha, quer. Isso aí não sou eu. Liguei 3 vezes, não me atendeu, não ligo mais. Faltou 3 cultos, liguei, não veio, também não ligo mais. Aí eu liguei para a irmã, falei: irmã, tem 3 cultos que a senhora não vem na igreja, a senhora está desviada. Porque eu sou muito simpático, sabe? Ela disse: não, pastor, não estou. Falei: mas parece. A irmã não veio na igreja. Ela disse: pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou tão doente, mas tão doente, que eu só estou conseguindo ir trabalhar. Eu falei: então a senhora tem medo de perder o emprego? Sim, mas não tem medo de perder o Deus que te deu o emprego? Uma inversão de valores. Se Deus cessar essa porta, meu filho, ninguém abre mais. É um bando de crente frouxo. A coisa aperta em casa, qual é a primeira coisa que ele para? De dar dízimo, mas não para de comer lanche, mas não para de andar de Uber, mas não para de fazer o que tem que fazer. Mas a primeira coisa que ele corta é o dízimo, porque eu não consigo dar. Você vai ver, meu filho, a 90 que você está achando que estava sobrando, vai faltar tudo. Por quê? Porque primeiro é Deus, e Deus acrescenta tudo em você. Então Isaías está dizendo para mim: sou crente, meu irmão, meu tio morreu. A vida continua. Estava pregando esse final de semana no Belém do Pará, cidade de Altamira, na Vila Mocotó. Preguei 3 dias na fazenda e 1 dia na igreja. No meio do culto, o pastor me chamou e falou: pastor, eu vou orar por um cabra aqui agora, que nem eu viria na igreja. Um senhor de quase 70 anos de idade. Ele é esposa. Sabe por quê? Porque no final de semana anterior, o filho dele foi baleado com 8 balas no bar do lado da igreja. Ele enterrou o filho numa semana, e na outra semana ele estava no culto, adorando a Deus. E você não pode dar uma dor de dente: não vou na igreja. É igual a outra lá na igreja, tomou a vacina da Covid, deu febre. Pastor, não vou na igreja hoje que eu estou com febre. Eu falei: amanhã a senhora vai trabalhar? Vou. Eu falei: então teu trabalho é mais importante do que Deus. Está na hora de você parar de dar desculpa, irmão, e ser crente de verdade. Eu não adoro a Deus quando está tudo bem, eu adoro a Deus o tempo todo. Porque eu entendo que o que deu certo foi Ele, o que deu errado também é Ele. Por quê? Porque Deus sabe cuidar da gente.
Deus te livrou de coisas que você não sabia. Vai dando glória por isso. Pastor, mas eu me decepcionei com alguém. E daí, irmão? Amanhã faz 2 dias que você está decepcionado. Continue adorando. Pastor, mas alguém me traiu. Amanhã faz 2 dias que te traiu, meu filho. Continue adorando. Não deixa nada e nem ninguém atrapalhar você. Vim receber a glória. Vai para o culto. Olhe para alguém aí, eu não estou muito disso mais, mas olha para alguém e diga para ele: o melhor lugar para você estar ainda é no culto. Porque é no culto que Deus te levanta, é no culto que Deus te renova, é no culto que Deus te restaura, é no culto que Deus te ergue, é no culto que Ele tem uma palavra, é no culto que Ele renova a sua força, é no culto que Ele te anima. Isaías vai para o templo. Deixa eu correr. A visão dele é dupla, porque ele vê o trono de Deus. E o trono de Deus está onde, irmão? Aonde? No céu. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que o trono está em outro lugar, não sei lá. Ezequiel 1, o trono está lá. Isaías 6, o trono está lá. João viu o trono lá, então o trono está lá. Jacó na escada viu o trono lá. Só que Isaías disse que a aba da veste enchia o templo. Então ele está no templo, vendo o trono. Só que a orla da veste do Pai descia até o templo e enchia o templo. Você consegue entender que Deus não precisou nem descer no templo? Só a orla da veste dele já enchia o templo. Porque a orla do Pai tem poder, e a do Filho também. Pastor, por quê? Porque o dia que Jesus passou, a mulher do fluxo de sangue falou: peraí, Isaías disse que a orla do Pai tem poder. Se ele é filha dele, tem que ter também. Então vamos testar. Ela vem no meio da multidão. Quando ela toca e é curada, ela diz: é filho dele. Por quê? Porque a do Pai tem poder e a do Filho também. Escute. Mas olha o que Isaías diz. Ele vê o trono no céu, a orla enchendo o templo, e ele vê os serafins. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Só que escute, me dê licença aqui, pastor Chá. O texto diz que Deus está no trono, e os serafins estão por cima dele. Marcelino, meu amigo, faço uma pergunta para toda a igreja e me responda: existe alguém maior do que Deus? Sim ou não? Eu vou mudar a pergunta: existe alguém por cima dele? Existe. O texto está dizendo que os serafins estão por cima. Agora o que me intriga não é eles estarem por cima, é Deus ter permitido. Porque Lúcifer desejou o trono e Deus falou: desce tu e quem estava organizando o golpe junto. E você entende que com rebelde Deus não tem assunto. Rebelde Deus corta. Porque se Deus tivesse assunto com rebelde, ele chamava Lúcifer para conversar. Falou: não, rebeliou, passa o facão, tramontina nele e manda embora. Agora os serafins estão voando por cima e Deus não se incomoda. Pergunta para mim por quê? O texto diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriu os ossos, com 2 cobriu os pés e com 2. Então se eles cobriu o rosto, se eles cobriu os pés, eles estão cobertos dos pés à cabeça e da cabeça aos. Aí Deus diz: pode voar onde quiser. Por quê? Porque quando você se cobre, não é você que aparece, é a glória do trono. O que Deus está dizendo? Eles estão voando, mas estão cobertos. Quem se cobre é porque não quer aparecer. Quem se cobre é porque quer ver a glória do Pai aparecer. Segundo motivo, o texto diz que os serafins olhavam uns para os outros. Eles não olhavam para o trono, eles são cobertos. Então eles olhavam uns para os outros e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É mais ou menos assim. O serafim de manhã ia dizer: bom dia não, santo. Boa tarde, não, santo. Como vai? Santo. Por quê? Porque diante da santidade de Deus não tem outro assunto para comentar. Agora escute: por causa da santidade deles, Deus permitia eles voarem por cima da sua cabeça e não se incomodava. Porque a sua santidade vai te colocar em posições que você nunca imaginava. Vou te provar isso na Bíblia. Samuel chega na casa de Jessé, diz: santifica os seus filhos e vem para o sacrifício comigo, porque na tua casa Deus vai prover um rei. Sabe o que diz a Bíblia?
que os meninos foram santificar. Pastor, qual é o contexto de santidade ali? Quem morou na roça sabe. Na roça antigamente não tinha banheiro dentro de casa. Era um banheirinho lá de fora cercado de sapê, de bambu, de telha. E a pessoa tomava banho ali. Então o que era santidade? Samuel está dizendo: pega os seus filhos, manda eles tomar um banho e trocar de roupa e se apresentar para mim na sala da casa, que Deus a ungiu um como rei. Então foi todo mundo tomar banho. Eliabe, Abinadab, Samar, Radai, Ozem e Natanael. Tomaram banho, trocaram de roupa, cabelinho na régua, vieram apresentar. Quando eles entram na sala, Eliabe entra com roupa de primogênito, cabelinho penteadinho. Samuel diz: é esse. Deus falou de novo: você ungiu Saul porque do ombro para cima ele era mais aberto que todo mundo. Agora vai se enganar com esse cabra também? Tu olha para a aparência, mas eu vejo é o coração. Eu olho para dentro. Não quero. Pastor Eliabe não quero, Abinadab não quero, Samar não quero, Radai não quero, Ozem não quero, Natanael não quero. Samuel diz: oxe, não quer esse, vai querer quem? Tu falou que tinha um rei nessa casa. Ele falou: pergunta aí para o homem se tem mais. Perguntou para Jessé, Jessé disse: tem um menor que está no campo. Quando ele diz o menor que está no campo, ele está dizendo: se Deus não quis esse, aquele que ele não quer. Mandou chamar. Quando foi chamar Davi, o menino queria sentar. Samuel disse: hoje ninguém senta na mesa enquanto ele não chega, porque quem não te deu valor a partir da unção vai ter que te dar. Quando ele vem, o que me intriga, pastor Chá, é que quando Davi vem, fedendo a urso, ovelha, lá no campo, carrapicho agarrado pelas calças fora, do jeito que ele vem, ele entra na sala. Mandou chamar? Sim. Deus falou: unge. Samuel não ungiu. Está no texto, lê o capítulo 16. Deus falou: é ele. Aí Samuel não unge, Deus falou: não é ele mesmo. Que quando Deus falou: é ele, Samuel falou: não é possível. Deus falou: não é ele. Agora sabe o que me intriga? Todo mundo tomou banho e Deus não quis. Davi, do jeito que vem, entra. Deus falou: pode ungir. Porque não adianta se lavar por fora e ser sujo por dentro. Davi não tomou banho para lavar o corpo, mas a alma estava lavada diante de Deus. Por isso que a santidade vai fazer você se destacar em lugares que quem não é santo jamais se destacaria. Por isso Deus está dizendo para os serafins: voa aonde você quiser, porque Deus não tem problema com quem vive em santidade. Agora escute, eu finalizo. O texto diz que eles ficavam clamando: santo, 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 o tempo todo. Irmão, tem crente que não gosta de barulho. E eu só vou dizer uma coisa para você: você vai ter dois problemas. Qual os dois, pastor? Se for para o céu vai ter um lá, se for para o inferno também vai ter. Porque no inferno até os banguelos rangem dente. E no céu o barulho é constante. Quem aqui já foi na praia? Pode confessar, irmão. E na praia não é pecado, não. Desde que você se comporte como crente. Amém, igreja? Mas olha aqui para mim. Você já viu quando a onda está alta e ela pá, pá, na beira da praia ela quebra? É o famoso quebrar da onda. Faz o quê? Agora a Bíblia diz, Marcelino, que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Não é de uma água só. Você está numa praia, você está ouvindo barulho daquela praia. Quem está em outra praia está ouvindo barulho daquela praia. Quem está na cachoeira está ouvindo barulho da cachoeira. Quem está em outro lugar está ouvindo barulho de outro lugar. Imagina esse barulho todo junto. É a voz de Deus. Então você está querendo silêncio, você tem que ir para o cemitério, porque no céu não tem não. Aí sabe o que eu fico olhando? Eu, graças a Deus, nunca fui do mundo. Eu fui criado num berço evangélico. Tenho 30 anos de idade, 30 de crente. A primeira palavra que eu aprendi foi aleluia. Mas escute isso aqui. Acaba vai para o mundo. Lá no mundo corria atrás de trem elétrico. Bebia 4 dias seguidos no carnaval, ainda trabalhava. Não é? Dançava, fazia, acontecia, era uma barulheira. Aí vem para a igreja, irmão. É porque Deus não é surdo, o diabo era. Porque para o diabo tu fazia barulho, para Deus não faz, né? Se eu te dizer uma coisa, até os velhinhos do céu são animados.
Porque Apocalipse capítulo 4 e 5 diz que diante do trono de Deus tem 24 tronos e 24 anciãos assentados no trono, e eles se prostram gritando: glória, honra, força, poder sejam dados a Ele para sempre. Quando um senta, o outro vai, um senta e o outro vai. É 24 horas de adoração. Agora, por que alguns crentes, por exemplo, bom, tem gente que não sabe adorar. Tem gente que vem para a igreja e dá esses glorinhos de R$1,99, esses aleluia de 50 centavos. Que é isso, pastor? Acaba, aleluia. Quando ele está terminando aleluia, tem gente que já levantou a mão, deu um pulo, deu glória, falou em língua, sentou, ele não terminou a aleluia dele ainda. Fresco, a glória de Deus dele. Irmão, quanto mais você tenta segurar, mais feito fica. Adorador que é adorador não tem frescura, ele extravasa. Agora, tem uns, aqui não tem não, só na minha igreja, uns crentes pirracentos. Ainda hoje meu filho mais novo, vai fazer 3 anos, depois de amanhã, ele disse para mim: papai, o gatinho está fazendo pirraça. Eu lembrei de uns crentes. É que o Senhor não deu vitória, também hoje não abro a minha boca. Eu imagino Jeová no céu dizendo: ai, minha cara de preocupado. E não se tem uma coisa que Deus não precise e não mendigue, é a tua adoração. Se você quiser dar glória, dê. Se não quiser, não muda em nada para Ele. Porque quando eu dou glória, não é Deus que muda, sou eu que sou mudado. Ou você nunca leu na Bíblia que Abraão foi fortificado na fé porque dava glória a Deus? Talvez a sua fé está fraquinha, porque nem glória no culto você dá, meu filho. Porque só de dar glória a tua fé é fortificada no Senhor. Eu sinto Ele aqui essa noite. Aleluia. Se eu fosse você por um minuto, levantava a sua mão e adorava o nome dEle. Ei! Eu tenho um recado para esses crentes que não gostam da glória. Os servos de Abraão não tiveram fé suficiente para estar em cima do monte, ficaram no pé do monte tomando conta de jumento. Nabucodonosor não quis dar glória para Deus, saiu do trono e foi comer capim. O rei Herodes não quis dar glória para Deus, morreu comido de bicho. Hoje você tem 4 opções, irmão: ou arruma jumento para tomar conta, capim para comer, ou o bicho come você, ou abre a boca e adora o Deus que fez o céu e também a terra. Se eu for ficar falando de adoração, só para a gente entender, Deus falou com Moisés assim: Moisés, faz um tabernáculo móvel, uma tenda. Para quê, Senhor? Que eu quero descer. Descer para quê? Para ouvir esse povo adorando de perto. Se você entendesse, quando você adora, Deus sai do trono só para vir ouvir você. Não, eu vou tentar ser mais. Olha para esse irmão bonito aí, se ele for feio, olha para ele se sentir bonito e diga assim: você sabia que a única coisa que tira Deus do trono é a sua adoração? Começa a adorar na sua casa que o trono vai para lá. Começa a adorar na tua empresa que o trono vai para lá. Começa a adorar no teu trabalho que o trono. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Levante a mão e adore a Ele. Eles gritam: Santo, Santo. Um coral. Sabe o que diz a Bíblia? E eu vou finalizar aqui. Olha o que diz a Bíblia: que quando eles começam a gritar santo, santo, Isaías diz que a nuvem da glória cobriu a casa. Irmão,
A adoração tem um poder tão grande que até quando você está orando, quando você para de pedir e começa a adorar, o clima muda. E quando você está pedindo, parece que Deus não está nem aí. Mas quando você fala, não, Pai, obrigado, Tu é lindo, Tu é santo, Tu é poderoso, vai entrando uma brisa. Agora escute o texto, o último versículo que nós lemos. Disse: quando eles gritavam santo, 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 a nuvem da glória entrou no templo. Sabe o que Isaías disse? Ele olha para a porta, e a porta está assim, ó, o umbral dela sacudindo. Pastor, o que tem de anormal? Você acha normal, irmão? Você entrar na casa de alguém, a porta está assim, ó. O dia que você chegar numa casa e a porta estiver mexendo, corre que ela está assombrada. Mas sabe o que aconteceu? A glória de Deus estava tão grande que nem a porta conseguiu ficar parada. Pastor Chário, pastor Wesley, carro foi feito para andar, moto para andar, animal para andar. Nós somos feitos para andar. Porta, umbral de porta foi feito para quê? Para ficar parado, fixo. Mas a Bíblia diz que a porta está... Ah, você não entendeu? Quando você começar a adorar, tudo que estava parado na tua vida vai ganhar movimento. Pastor, eu estou com uma causa na justiça parada. Adora que Deus dá movimento para ela. Pastor, eu estou com umas coisas para vender parada. Adora que Deus dá movimento para ela. Pastor, o meu ministério está parado. Adora que Deus vai começar a mover tudo. Levante a sua mão direita para o céu. Dá um dó para mim aí. Um dó, um dó, um dó, um dó. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, e tu és só. Abra sua boca e adore. Santo é o Senhor, digno e digno de louvor. Põe a mão no seu coração. Aramanayoshe. Aleluia. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, adore a Ele. E aleluia. Te adoramos. Aleluia. Poderoso, diga poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Cante aleluia. E aleluia. Diga santo, santo e santo é o Senhor Deus
nessa casa nessa noite. Há uma presença nessa casa nessa noite. Eu profetizo aqui agora que cada membro dessa igreja seja tomada por uma nuvem de glória que acabou de entrar. Oribi calabandara coribandara coribidarabai. Ela bandara coribidai. Ele bacana comandar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Adore, adore, adore. Meu Deus, meu Deus, ai, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Diga, nada além. E nada além do sangue de Jesus. Adore a Ele, que nos faz brancos como aceitos fomos, amigos de Deus. Nada além de quem? De Jesus. Enche o teu pulmão e cante. Vamos lá! E eu sou livre. Eu quero ouvir da cima cantar. Vai! E nada além, e nada além. Fica de pé comigo. Enche o